essa palavra verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei essa palavra. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus por estarmos de volta. Mais um dia, mais uma experiência vital. Estamos vivos, devemos buscar o bem, devemos iniciar o dia buscando a direção e a proteção divina e aprender com Jesus, que é um privilégio grandioso. O mundo não aprende com Jesus, porque tem outra natureza. É outra natureza. É outro pensamento, é outra visão. O mundo não aprende com Jesus. Uma parte dos que se dizem cristãos não aprendem com Jesus. Uma parte aprende, mas não tem lá boas notas. E, de alguma forma, se torna um número menor, bem limitado, os que querem aprender com Jesus. Como a gente não conhece nem o coração humano, nem a mente humana, e nem tampouco o nosso próprio coração, nossa própria mente, a palavra de Deus diz que enganoso é o coração. Vamos ler a palavra e buscar a si mesmo, sem ter muita certeza do futuro em relação ao nosso coração. Importante o aprendizado é maravilhoso. O mestre é perfeito, Jesus. Nosso texto é João capítulo 6, versículos 60 a 66. Um texto que mostrou um grande desconforto dos discípulos de Jesus. Não é confortável seguir alguém que é questionado, rejeitado, reprovado e perseguido. Não é confortável. Alguns não têm a menor dificuldade em seguir o Senhor Jesus pela consciência. Outros não estão num nível de consciência espiritual cristã tão elevado e se envolve, se embaraça e não segue. Nós temos o privilégio de acreditar e a leitura é esta. João 6 e 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Jesus, sabendo em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio,
quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Então, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Imagina ter vergonha de Jesus. Imagina ter medo de pagar o preço em ser discípulo de Jesus. E foi exatamente isto que aconteceu. O sistema, hoje nós estamos saturados de ouvir falar de sistema por causa da nossa própria nação, que tem um sistema corrompido desde a invasão em 1500. O sistema é corrupto. Ainda hoje tem alguns que botam culpa nos portugueses, porque vieram portugueses que eram presidiários, né? Prisioneiros lá, e eles, não sei se é verdade não, que os historiadores têm liberdade para mentir. E não sei se é verdade, mas se o Brasil tivesse sido colonizado só por bandido, já dava para depurar se quisesse. A verdade é que cada dia mais tem chegando ao poder. Mas a verdade é que nós ouvimos falar de sistema por causa desta realidade conturbada do nosso país, mas o sistema é assim. No Egito tinha um sistema. Quando um faraó tentou mudar o sistema, tiraram ele. Acabaram com a vida dele. Quando ele quis mudar a divindade, ele quis mudar o Egito, fazer do Egito uma espécie de monoteísmo. O Akhenaton quis fazer isso. Foi tirado. O sistema é este. O sistema da Grécia o sistema fez pensadores, filósofos, beber veneno publicamente. Ou você bebe veneno ou morre na espada. O sistema é isto. O sistema em Israel, no tempo de Jesus, era um sistema muito complexo. No lado político, propriamente dito, tinha a ocupação. Os romanos, em aliança com o Herodes, que não era romano, Herodes era um edomita. No sentido espiritual, tinham os fariseus, os saduceus e os herodianos, que eram um partido político. Um partido político que ficava como que fazendo a ponte entre os fariseus, o sacerdócio e o próprio sistema romano. E Jesus, naquele contexto histórico, já era um elemento estranho. Jesus era estranho ao sistema romano porque era pagão. Jesus era estranho ao sistema sacerdotal porque era vicioso. Jesus era estranho à sociedade em si porque acreditavam na tradição, acreditavam em jurar pelo templo, acreditavam em fazer sacrifícios, acreditavam em oferecer bens, dádivas. E Jesus mudou o conceito disto. Jesus disse: você trouxer a sua oferta e lembrar que tem algo contra alguém, que alguém tem alguma coisa contra você, bota a sua oferta de lado ali e vai resolver o problema. Jesus era contrário, Jesus era antissistema.
Jesus não estava aliado ao sacerdócio, Jesus não estava aliado ao farisaísmo, Jesus não estava aliado ao romanismo, ao sistema romano, ao governo. Portanto, Jesus era um estranho, mas era o Filho de Deus, cheio de poder, cheio de graça, socorrendo os aflitos. O confronto era pela sua maneira como fazia. É sábado, não tem problema não, dá para curar a si mesmo. Não tem água para lavar as mãos, a gente está com fome, não tem problema não, come a si mesmo. O nordestino aqui diz, triste do biscoito engole. Lá Jesus não seguia os padrões mesquinhos. E Jesus tem ensinado a respeito das realidades espirituais. A minha vida eu dou, ninguém tira. A minha vida eu dou, o meu corpo eu entrego, a minha carne eu dou a comer, vão comer a minha carne. E se não comer minha carne, se não beber meu sangue, não vai ter nem vantagem em viver. Jesus falando num contexto espiritual de profundidade desconhecida, e eles prontos para ignorar qualquer coisa que Jesus fizesse ou dissesse. Então, se revoltaram contra Jesus. Quando ele disse no versículo, no contexto desta leitura que eu fiz, no versículo 56, ele diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Isto era a coisa mais profunda que Jesus podia dizer, mas era necessária. Hoje nós temos plena convicção que a ceia do Senhor é isto que nos faz estar ligados a Ele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem se alimenta de mim viverá por mim. Jesus estava falando da dependência profunda e eterna da sua igreja em relação a Ele, o pastor único. Aí se escandalizaram. Jesus diz no versículo 58, este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram maná, mas morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Aí, ele disse isto na sinagoga, em Cafarnaum. Não era nem no foco, dentro de Jerusalém, que era muito pior. Aí, os seus discípulos, ouvindo isto, disseram, é muito duro, isso é muito difícil, é muito complicado, é muito duro. É muito duro, quem é que vai entender isto? Nem eles entendiam. É muito duro este discurso, quem pode ouvir, quem pode entender, quem vai interpretar isto? Jesus, sabendo que havia esta murmuração, disse, o que vocês acham? Isto escandaliza vocês? O que seria, pois, se visses o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? Ou seja, Jesus ia subir para o céu. Não era daquele jeito. Ali, naquele momento, não era no corpo físico. Mas Jesus ia subir para o céu. E ele diz, o que seria? Como seria o comportamento se visseis o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne não. A carne não tem este aproveitamento espiritual. A carne não tem este discernimento espiritual. A carne para nada aproveita.
estas palavras para a carne são inúteis. Mas o que eu falei, as palavras que eu vos disse, são espírito e vida. Compreende-se espiritualmente. São espírito e vida. Jesus sabia desde o começo quem era que tinha dificuldade em entender e atender e quem era que ia trair. Jesus sabia. Diz o João, o apóstolo, que Jesus sabia. E dizia isto: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o Pai não encaminhar, não trouxer, não conduzir. E desde então muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Não quiseram pagar o preço. Depois se arrependeram, depois entenderam, porque depois eles viram o Filho do Homem subir para onde estava antes. Mas não foi assim de imediato. Foi depois da morte, depois da ressurreição e depois de um espaço, um período de 40 dias, Jesus subiu, visivelmente a nuvem ocultou e os anjos deram a palavra. Ele vai voltar da mesma maneira que vocês viram ele subir. Deus abençoe, meus irmãos. Hoje a nossa intercessão é pelos nossos amados irmãos no Chorozinho, a família do irmão Clóvis, cada um dos familiares. A gente sabe, eu tenho a noção como é difícil cuidar de um idoso com deficiências terríveis em relação ao próprio alimento. A alimentação está sendo por sonda e a questão financeira também é terrível no tocante a isto. As instituições são todas muito perversas. Negam a assistir os aposentados quando estão nessa necessidade. Vamos orar por eles. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade e pela comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, meu Senhor, te apresentamos a família do irmão Clóvis. Toma, meu Senhor, aquela família em tuas santas mãos. Tenha misericórdia de cada um deles. Tenha misericórdia dele, meu Senhor. Abençoa o teu servo, abençoa os seus familiares. Dá graça a cada um, Pai. E opera maravilhas, porque tu és maravilhoso e pode mexer, pode tocar, pode fazer o que o homem não pode fazer. Deus bondoso e santo, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor